Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Que tal a gente falar de alimentação? Porque ter saúde depende de manter bons hábitos, não é verdade? E entre eles está o cuidado com a alimentação. Na terceira idade, a atenção ela deve ser redobrada devido às novas necessidades do organismo. E é sobre esse assunto que a gente vai falar agora. Está no ar o quadro Saúde à Mesa. Muito bem, para isso estamos recebendo então hoje aqui para tirar todas as nossas dúvidas a nutricionista Caroline Antonioli, que está aqui com a gente então para dar boas dicas, principalmente para a galera aí que tem o vovô, a vovó em casa ou já quer começar a se planejar pensando em futuro. Tudo bem, Caroline? Seja bem-vinda com a gente. Tudo bem, muito obrigada. Fico lisonjeada pelo convite em vir aqui compartilhar informações que eu acho que são fundamentais para as pessoas nessa faixa etária. E algo que a gente possa estar também evoluindo nas próximas faixas etárias aí. Que nutrientes o idoso, né, o ser humano ao longo da vida, nos seus ciclos de vida, quando chega aí na terceira idade, ele tem uma diferença de necessidades nutricionais com outras faixas etárias? Tem, em certo ponto tem. O que a gente percebe é que as pessoas, todo mundo vem diminuindo o consumo de proteína. E quando chega na parte, né, os idosos, eles consomem muito menos proteína ainda. E essa proteína ela é fundamental para a manutenção dessa massa muscular. É o que vai dar agilidade, força, vai diminuir a dor dele. Então, eles tendem a consumir menos proteína. Então, é um nutriente que a gente tem que se atentar a colocar mais vezes na alimentação deles. E outros nutrientes, como frutas, verduras, legumes, eles também tendem a diminuir, porque eles gostam mais de manter aquele padrão alimentar sempre. O cafezinho com leite, o pãozinho com manteiga, né? Algo que talvez remeta a sua vida toda, e eles deixam de colocar nutrientes. E aí, com o longo do tempo, isso vai faltando para eles. Antes da gente seguir com o nosso bate-papo, quero pedir licença, então, Caroline, e a você de casa também, para me despedir de Rolim de Moura, Pimenta Bueno e Vilhena, que seguem agora com a programação local. Beijo grande para todos vocês. Amanhã o nosso encontro está marcado, tá certo? Por aqui a gente segue, então. Se eu for pensar, tenho que enriquecer os pratos, então, com proteínas. Isso, enriquecer os pratos com proteínas. De preferência, colocar essa proteína de 3 a 4 vezes no dia. Então, por exemplo, um café da manhã com proteína. Então, ele vai ter lá umas frutas. O que pode ser a proteína do café? Pode ser ovo, né? Ovo, aqui tem costume-se de comer muito cuscuz, então a carne moída, o frango desfiado, que também é de fácil digestão para eles. Então, é uma proteína fácil de se colocar. Aí vamos para o almoço. O almoço sempre tem que ter uma proteína no conjunto da refeição. Então, eu coloco a salada, os legumes, os grãos, o arroz, por exemplo, e a proteína. Como os idosos têm uma dificuldade, geralmente, em relação à mastigação, é importante que essa proteína seja molinha, talvez desfiada ou bem cozida, né, carne moída, porque facilita esse processo tanto de deglutição quanto de digestão. E aí vamos para o lanche da tarde e para o jantar, que também são importantes a gente colocar a proteína neles. Caloricamente, pensando em calorias, idosos eles têm uma necessidade maior ou menor? Depende, tá? Geralmente eles têm uma atividade, né? Eles se movimentam menos, por isso eles têm uma necessidade de energia menor. Mas depende de se tiver alguma patologia associada que demande mais energia, depende do histórico dele de massa muscular e de quantidade de gordura corporal. Então, tudo isso depende do estado nutricional desse idoso. A gente brinca que na nutrição tudo depende, né? Tudo depende, mas a maioria dos idosos, eles precisam sim ter um cuidado em relação à necessidade calórica aumentada, vindo de alimentos como gorduras boas, proteínas. Você tocou aí na parte da musculatura, né? No fato de ser interessante aumentar a ingestão de proteínas nesse prato por conta da musculatura. E da parte óssea, a saúde óssea, tem algum cuidado específico referente à alimentação que possa fortalecer essa saúde óssea? Tem sim. O exercício físico, ele é um dos fatores principais para fazer o cálcio fixar nesse osso. E eu preciso consumir cálcio,
né? As principais fontes de cálcio que a gente conhece são as vindas do leite e dos derivados. Mas nem sempre os idosos conseguem aceitar e receber esses alimentos de forma boa. E, às vezes, a gente não tem o equilíbrio entre o cálcio e o magnésio. Então, por isso, sementes como o gergelim, a sardinha, amêndoas, são alimentos que são riquíssimos em cálcios e de melhor absorção. Então, olha, para facilitar a compreensão de você de casa, tá? Carolina, vou fazer um game aqui com você. Certo. Temos aqui 2 plaquinhas, né, de mito e verdade, para a gente administrar e esclarecer, então, com o público de casa o que é mito, o que é verdade dentro da nossa temática de hoje. Queria, então, que a produção colocasse a nossa primeira dúvida na tela para a Caroline responder ao vivo aqui com as nossas plaquinhas. Vou pedir para você ficar aqui de cantinho também para você poder observar, Caroline. O paladar não muda com o passar do tempo. Isso é mito ou isso é verdade? O paladar não muda com o passar do tempo. É verdade, ele muda sim com o passar do tempo, tá? Conforme a gente vai envelhecendo, a produção de saliva, de enzimas digestivas diminui, então a gente tem uma dificuldade, uma alteração no paladar. Então, ele pode sim mudar, até porque também a gente também consegue reconstruir esse paladar, né? Consegue. Às vezes a gente tem necessidade de utilizar algumas estratégias, como uma aguinha com limão, para melhorar a salivação e ele conseguir deglutir melhor, sentir melhor o sabor dos alimentos. Então, tem estratégias que se podem fazer para melhorar esse gosto na boca, esse paladar dele. Mais um mito ou verdade aqui na tela do nosso Câmera Mais. Idosos são mais suscetíveis a infecções alimentares. Isso é mito ou verdade? É verdade, eles são mais suscetíveis, sim, por conta disso mesmo. Porque quando eu falo em digestão, começa pela boca. E o processo digestivo, ele vai até estômago e intestino. E o estômago do meu idoso, ele produz menos ácido. E a produção desse ácido torna ele mais suscetível à presença de infecções alimentares, porque não tem a capacidade de matar, né, as bactérias ali de forma adequada. Sem contar que o nosso estômago ele também tem bactérias do bem, né? Isso, e essa saúde dessas bactérias, ela também pode desequilibrar. Elas podem desequilibrar, mas no caso deles é principalmente por conta da acidez que diminui. Mais um mito ou verdade que estão aqui na tela do nosso Câmera Mais: a alimentação fracionada diariamente não é recomendada nessa etapa da vida. É um mito, ela é recomendada sim nessa fase da vida, porque geralmente os idosos eles têm menos vontade de comer, têm menos apetite, então é importante a gente colocar uma alimentação mais fracionada várias vezes por dia. Idosos sentem mais sede? Conta pra gente, isso é mito ou é verdade? Isso é mito, eles sentem menos sede. Geralmente idosos não tomam água, né? E aí nesse clima que nós estamos é muito perigoso. Eles precisam consumir água e é em torno de 35 ml por quilo de peso dessa água para ele estar consumindo. E aí pode estar fazendo o quê? Água saborizada com limão, com gotinhas de alguma essência, com rodelas de laranja, com gengibre, com canela, para facilitar o consumo de água deles. Então, ó, já fica a dica, se você tem um idoso em casa, tenta estimular aí, então, essa questão da hidratação, né, de diferentes formas. Bom, mais um mito ou verdade: bebidas com cafeína e álcool influenciam negativamente na produção de cálcio para o corpo. Mito ou verdade? É verdade, elas diminuem a absorção desse cálcio no osso, por conta de ocorrerem fatores antinutricionais e aí essa absorção não acontece. Então, por isso, eles precisam evitar, principalmente próximo a refeições que contenham o cálcio, né, o leite, o queijo ou então as sementes que contêm cálcio, para fazer com que tenha uma melhor absorção. Mas isso vale para todas as faixas etárias? Vale para todo mundo. A cafeína e o álcool, eles atrapalham a absorção do cálcio? A cafeína muito mais. Interessante. Tá? Mas para todas as faixas etárias. Certo. Vitamina C ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares. É verdade, ajuda sim. A vitamina C é um poderoso antioxidante e é o mais comum, o que a gente mais conhece, então ele protege as células de oxidarem, para elas não envelhecerem tão rápido.
Então, a vitamina C, assim como outros nutrientes antioxidantes, quercetina, eles protegem muito o coração. E aí você recomenda o que, assim como vitamina C? Eu vou comprar aquela efervescente na farmácia? Ou vou incluir aí na minha alimentação diversos itens que podem me ajudar nesse equilíbrio ali da minha vitamina C no organismo? A vitamina C é muito fácil de ser consumida e a vida útil dela é muito pequena. Então, se a gente colocar ali 1 ou 2 frutas por dia, fontes de vitamina C, nós vamos garantir a necessidade diária dela. Então, e vitamina C não tem só na laranja, no limão, a vitamina C está presente no kiwi, na acerola, no caju. Tudo que é frutinha mais cítrica, né? Isso, todas as frutas mais cítricas ela está presente. Então, não é difícil de se colocar. Colocando uma fruta por dia, a gente já consegue atingir a necessidade de vitamina C diária. Sem contar que ela é uma precursora para a absorção de outras vitaminas, né? A absorção principalmente do ferro, que vem das folhas verdes escuras, do feijão. A gente precisa dessa vitamina C para carregar esse ferro para dentro da célula. Muito legal, muito legal. Tem alguma outra dica aqui que você acha que não pode faltar de jeito nenhum para o nosso telespectador que tem um idoso em casa, um vovô, uma vovó? Então, eu gosto de falar muito da proteína, não deixar faltar essa proteína, não deixar faltar fibra. A gente precisa em torno de 400 a 600 gramas, contando entre vegetais como alface, tomate, legumes, né, beterraba, abóbora, divididos no almoço e no jantar para garantir que eu tenha uma quantidade ideal de nutrientes e de fibras. Então, eu preciso disso para garantir que meu intestino funcione direito, que eu diminua os meus focos, meus picos de inflamação. Então, é o nutriente que faz com que tenha essa proteção de inflamação e de diminuição de dor. Por exemplo, que eles acabam sentindo muita dor, né? Dor muscular, dor de coluna, dor cervical. Então, esses alimentos, eles ajudam potencialmente nesse processo de dor. Mito ou verdade que até o final do ano o Thales vai competir no fisiculturismo porque ele vai dar o melhor dele na dieta? Verdade! Sei não, viu, Caroline? Verdade. Mito ou verdade que você vai voltar com a gente aqui para um próximo quadro? Volto, verdade. Estou aqui. Ô, Caroline, obrigada pela sua participação Obrigada, aqui eu com a que gente. agradeço. Já está colocando ali na tela, inclusive, os contatos da Caroline, que é nutricionista, para você de casa que gostou do assunto, quer tirar outras dúvidas, quer agendar uma consulta para ter aí toda uma avaliação personalizada, tá aí o contato, então. Obrigada por participar com a gente, viu? Obrigada, eu que agradeço. Mito ou verdade que você estava nervosa? Verdade. Olha, grande beijo, inclusive, para toda a equipe da Osteofit, né, que está aí acompanhando a gente. Caroline atende lá. Beijo pro meu amigo Alisson da Osteofit. A gente vai ter muito conteúdo para compartilhar aqui falando de saúde. Fechou? Fechou, obrigada. Então, passa a conta. Passa a conta, não. Passa o pão, ou manteiga ou com a margarina e fecha. Esse foi o Saúde à Mesa.